Shah El-Na, irmãos estelares. Que essa comunicação flua na paz do Uno, no amor dos arcturianos e na verdade de nossas almas. Olá, família! Hoje nós vamos falar um pouco como se conectar com os nossos mentores, para quem nunca se conectou, para quem deseja essa conexão, né? E hoje eu vou falar isso para vocês, juntamente com o nosso amado mestre Ramatiz. E ele fala: o mentor espiritual não invade, ele convida. E o convite só é percebido quando o espírito cessa o barulho do ego. Toda conexão começa no interior de nossas almas, amados. Os mentores espirituais, segundo Ramatiz, não falam como os homens falam. Eles irradiam pensamentos-luz, que são captados quando o campo da mente está pacificado. O discípulo que deseja esse contato deve buscar o silêncio interior, não apenas o silêncio do ambiente, mas aquele que nasce da renúncia do ego, da humildade, de quem se esvazia para ser preenchido pela sabedoria maior. A meditação, a contemplação e o recolhimento são instrumentos sagrados. E na pausa entre as palavras, na respiração consciente, na gratidão pelo momento presente que a alma se abre como flor ao sol do alto. Ramatiz me fala, amados, que não é a roupa que nós usamos, nem os livros que nós lemos, que vai nos aproximar dos mestres. É o perfume invisível da tua vibração que atrai os que servem ao alto. A linguagem do universo, amados, não é falada com palavras, mas com vibrações, com frequências. E cada ação, pensamento e emoção que emitimos é uma nota nessa sinfonia cósmica. Os mentores e irmãos estelares percebem nossa essência não pelo que dizemos, mas por como vibramos. Ele me fala que sentimentos densos como inveja, medo e orgulho turvam o campo energético e impedem a aproximação dos seres de luz. Já as virtudes como compaixão, perdão, gratidão e serviço desinteressado eleva nossa frequência e tornam-nos visíveis aos olhos espirituais daqueles que nos acompanham além do véu. E o sono? O sono, amados, não é apenas um descanso fisiológico. É uma oportunidade de desdobramento consciente, uma chance de retornar temporariamente ao mundo espiritual e se encontrar com os guias e instrutores. Ramatiz me explica que muitos discípulos são recolhidos durante a noite por naves de cura, templos astrais ou salas de instrução interplanetárias, é isso. Mesmo que o cérebro físico não recorde, o espírito ele retoma com intuições, inspirações e mudanças sutis que indicam que algo foi absorvido. Fazer orações antes de dormir, limpar a mente e evitar conteúdos densos à noite são formas de facilitar esse contato com seu mentor ou os seus mentores e tornar o sono um verdadeiro voo da sua alma. E os nossos irmãos galácticos? Ramatiz me fala que esses irmãos que vocês chamais de extraterrestres são vossos parentes do espírito, que já completaram ciclos que vós ainda ides percorrer. Muito antes dos humanos caminharem sobre a Terra, amados, civilizações cósmicas já haviam alcançado a maturidade espiritual em diversos cantos do universo. E esses irmãos, que nós chamamos de arcturianos, pleiadianos, sirianos, entre outros muitos, eles não vêm para dominar, nem para interferir, mas para ajudar discretamente na ascensão da humanidade.
Ramatiz, ele está me falando aqui que ele mesmo ensina que esses seres são, em essência, ampliadores de consciência. Sua presença inspira, orienta e protege, mas nunca impõe. Eles honram o nosso livre-arbítrio e nos estendem a mão apenas quando damos o primeiro passo em direção à luz, em direção a eles. As palavras que saem do ego criam ruído, amados, mas o verbo sagrado, proferido com pureza, é ponte entre os mundos. Assim disse Ramatiz. Todo som carrega uma vibração, tá? Disso nós sabemos. Códigos, mantras e fórmulas de luz são chaves que abrem portais dimensionais. Quando entoados com devoção, com o coração. Ramatiz está me falando que ele também ensina que o universo responde ao som, não pela sua pronúncia correta, tá, família? Ele fala que é pela pureza da sua intenção que acompanha. Ele está me dizendo agora que são como os códigos 1111, 144, 333, que são frequências que ressoam com centros energéticos galácticos, tá? Mantras como Om ou Ramadasa, ele fala que eleva a alma e ativa o campo áurico, o seu campo áurico. Mas ele também está nos alertando que o maior código, família, ainda é o amor. E nenhuma vibração suplanta a de um coração sincero. Ele me diz também que a natureza, amados, é o véu invisível do espírito da terra. Quem a contempla com reverência, contempla o próprio Criador. As árvores, os rios, as montanhas e os ventos são entidades vivas. São consciências que vibram em harmonia com as esferas espirituais. Muitos mentores, irmãos cósmicos, utilizam a natureza como campo de atuação energética, pois ela vibra em harmonia com as leis do universo. Ramatiz fala também que ele ensina que caminhar pela mata, banhar-se no mar, contemplar o pôr do sol ou deitar-se sobre as estrelas não são meros atos poéticos, família. Ele fala que são rituais de reconexão, onde a sua alma se sintoniza com as esferas superiores. Então, amados, não esperes naves pousarem, nem vozes soarem como trovões do céu. O verdadeiro contato começa no coração que ama, serve e se rende à luz maior. A conexão com os teus mentores, amados, e irmãos galácticos já existe. Tu és parte dessa família cósmica. Eles te observam com carinho. A cada gesto de bondade, eles se aproximam de vocês. A cada lágrima sincera, eles te acolhem. A cada dúvida vencida pelo amor, eles te fortalecem. Porque não estás sozinho. Nunca estiveste. E jamais estarás. Permite lembrar. Permite-te sentir. Porque o tempo do reencontro não virá. Ele já começou. Filhos estelares, tua alma guarda os mapas da eternidade. Caminha sobre a terra como quem esqueceu o voo, mas os céus ainda te reconhecem. E os que habitam além das galáxias te chamam, não pelo nome da carne, mas pelo brilho da tua luz. Amados, então é isso, família. Então é isso, minha linda família cósmica. E sim, família, para se conectar com o seu mentor, eu digo que vocês já estão conectados. Quando vocês sentem um amor, todas aquelas
emoções que nós sempre falamos aqui elevadas, vocês já se conectam com os seus mentores, com os seus familiares. Vocês ainda não conseguem perceber, distinguir, né, se é o seu pensamento ou se são eles falando, tá? E Ramatiz, ele sempre fala comigo que precisamos ficar em silêncio, né? Precisamos saber escutar sem julgamento, pois esses seres se comunicam apenas e puramente com amor. Então, família, quanto mais amor vocês vibrarem, quanto mais silêncio, quanto mais caminhar para dentro de si, mais alto a voz de seus familiares e de seus amorosos mentores vão chegar até você, mais claramente. Tá certo, família? Gratidão, família cósmica. Eu sou o Aregon e até a próxima. Namastê.